Tem se tornado uma preocupação em 2025 a volta de algumas doenças que estavam erradicadas. Uma delas é o próprio sarampo, que é uma doença que já estava erradicada há muitos anos e nós já temos casos, inúmeros casos no país e países vizinhos ao Brasil, na América do Sul, de relatos de vários casos de sarampo. Então, sim, isso tem gerado uma preocupação. A gente não sabe, Jota, se isso se deve ao fato das questões do descrédito das vacinas, essa desestimulação da vacinação que nós tivemos desde o período da pandemia de Covid-19 para cá. A gente vem vivenciando isso diariamente, um desestímulo, ou seja, uma diminuição da procura por vacinas que são vacinas corriqueiras, vacinas de primeiras doses para crianças, enfim, vacina de H1N1 para os pacientes aí do grupo prioritário, enfim. A gente tem visto isso de uma forma assim, muito crescente. E a gente pede para a população confiar nas vacinas, é importante a vacinação, é importante que esteja com a sua caderneta de vacina em dias, regularizada. Por quê? Porque numa iminente volta de diferentes doenças que à época estavam erradicadas, se você já foi vacinado, já tomou doses imunizantes, você tem menos chance, menos risco de contrair talvez uma nova variante daquele vírus, uma nova variante daquela doença. Então a gente sempre tem falado isso para a população, trabalhamos as campanhas de vacina que são liberadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do estado de Mato Grosso e também no município de Alto Taquari, principalmente, Jota, levando informação para a população e criando essa consciência de que é importante vacinar. Bem, é lógico que a gente vê, inclusive, que não são boatos, são fatos, por exemplo, de que a pessoa contraiu a Covid novamente em Alto Taquari, teve casos, não só um no Brasil, todo tem, mas que aquele que foi vacinado está tirando de letra, né? Justamente, Jota, nós estamos vendo a Covid-19, uma nova cepa, né, uma nova variante do vírus, inclusive no estado de Mato Grosso. Não estamos falando isso para alertar a população, para criar aqui uma histeria, né? Mas é uma forma da população se conscientizar, de aumentar os cuidados, aumentar a higienização das mãos, assim como foi a época da Covid-19, embora não temos no país aquela mesma incidência de pandemia como ocorreu, de utilização de máscara, higienização das mãos de tempo em tempo, mas é importante que os cuidados com higienização eles mantenham sempre ativos pela população. Higienização das mãos, em caso de sintomas de gripe, utilizar máscara ao sair em ambientes públicos, enfim, até para se evitar qualquer tipo de situação de proliferação, talvez, de uma situação. Então, sentiu algum sintoma diferente? Procure a sua unidade de saúde, procure o hospital municipal, serão atendidos, serão orientados. Temos vacina de Covid, Jota, nós temos estoque de vacina. Então, assim, como você bem disse, pacientes que tomaram todas as doses de imunização contra a Covid-19, nesse meio tempo, pode ser até que contraiu novamente a Covid, mas com sintomas muito brandos, nem sentiu tanta diferença, assim, não sentiu a repercussão da doença. Há casos de pacientes que tomaram uma dose, duas doses, por conta do desestímulo da vacinação, que pode ter contraído novamente a Covid e ter tido aí um aumento, talvez, dos sintomas, os sintomas mais severos, ou seja, um pouco mais agravados. Por isso que a gente fala a importância de confiar no trabalho do Ministério da Saúde, confiar nas vacinas. A gente vive aí acompanhando essas teorias das conspirações, de que essas vacinas são para erradicação da população, enfim, não tem nada disso. Na verdade, é o cuidado do Ministério da Saúde com a população, levando e dando condições para que a população receba as vacinas, sejam imunizadas das diferentes doenças que têm retomado aí no quadro de doenças no Brasil. Como é o caso, nós falamos anteriormente, do sarampo, a difteria está retornando, nós temos casos de meningite também que está
tá cometendo várias pessoas, não só a nível de estado, mas a nível de Brasil. E é importante que, ao sentirem sintomas, a pessoa procure diretamente a sua unidade ou hospital para um pronto atendimento. Este pronto atendimento, na verdade, às vezes é contestado por algumas pessoas aqui em Alto Taquari. Como é que você está vendo isso, secretário? Jota, olha, é muito boa a sua pergunta e a gente sempre diz assim, num universo de aproximadamente 3.000 atendimentos mês, 3.000 consultas entre atendimento eletivo, atendimento de pronto-socorro, que é ali a urgência e a emergência, você fazer um filtro de 10, 12, 15 reclamações, então nós estamos aí num universo de 2%, 1%, que seja, de reclamações, ou 0,5%, por exemplo, que são de fato tratadas essas reclamações com o devido respeito ao paciente, mas na maior parte das vezes uma reclamação porque demorou um pouquinho mais de espera no tempo do atendimento, ou que gostaria de ser atendido primeiro do que outra pessoa. Então a gente sempre fala isso, Jota, e pede para a população, para que a população ela observe as classificações de risco. Então, ao chegar na emergência do hospital, vão ser atendidos. Todos os pacientes vão ser atendidos. Mas existe uma classificação de risco, que ela vai do vermelho, que é emergência, vai para o amarelo, que é urgência, tem o azul, que é pouca urgência, e o verde, que não tem urgência, mas que é um atendimento que vai ser realizado. Então, para cada faixa dessa, ela tem um tempo de espera. Isso não é nós que inventamos, não é nós que criamos isso. Isso é um protocolo que chama Protocolo de Manchester, é um protocolo a nível de mundo, aonde existe o atendimento de urgência e emergência, se institui esse protocolo como organização do fluxo de atendimento. Porque às vezes você pode ter ali, Jota, um paciente que chegou tem meia hora, mas ele tem uma classificação verde. Não é urgência, não é tão urgência, mas vai ser atendido. E se chegar um paciente naquele momento, talvez com um princípio de um infarto ou um AVC, aquele paciente ele vai sim ser atendido de imediato, porque ele já entra numa classificação de urgência, de emergência, que é uma classificação vermelha, vai ser atendido naquela hora. Muitas das vezes, o que ocorre é isso, é esse tipo de insatisfação por algum tempo de espera com relação ao atendimento de emergência. Pensando nisso, Jota, nós colocamos à disposição do hospital mais 2 profissionais. Então, ou seja, hoje nós temos 4 médicos plantonistas, que são os médicos do atendimento de porta, que é o atendimento de urgência e emergência do Hospital Municipal. Antes nós tínhamos um médico por período e mais o médico do plantão noturno de 12 horas. Hoje nós temos 2 médicos pela manhã, 2 médicos no período da tarde e mais o médico plantonista à noite. Então, nós já aumentamos o quadro de profissional já para poder reduzir o tempo de espera do atendimento dos pacientes, para gerar mais comodidade, reduzir talvez as reclamações. E assim, Jota, é claro que nós, quanto profissionais da área da saúde, nós vamos ser sempre mais exigidos cada dia. Então, nós entendemos isso, reconhecemos as reclamações dos pacientes, tratamos elas com muito respeito e seriedade, e é claro que vamos procurar sempre melhor atender a toda a população. Bom, secretário, na verdade, também foi questionada a questão, por exemplo, do exame ultrassom, que é um exame também, todo mundo sabe que é muito procurado, exigido aí até por os médicos, a recomendação. Como é que funciona, na verdade, aqui em Alto Taquari, esses exames de ultrassom? Jota, é importante essa pergunta. Eu fui procurado até na semana passada por alguns vereadores, né? Com relação à insatisfação de alguns pacientes por conta da demora da agenda do ultrassom. Na verdade, nós contratamos um especialista para a área de ultrassom que ele atende no município segunda, quarta e sexta-feira, atendendo toda a demanda de agenda do município.
Então, ele vai atender as demandas do hospital, as demandas das unidades de saúde, ultrassom de grávida, enfim, N tipos de ultrassom para N áreas de especialidades ou N hipóteses diagnósticas a determinar ali pelo próprio profissional. Não tem assim um número limitado para que atenda? Quantos tiver, ele vai atender? Justamente, Jota. O que a gente faz? A gente faz uma programação da agenda do especialista. É claro que não tem como a gente sobrecarregar também uma agenda para o profissional para que ele atenda 30, 40 pacientes em um único dia. Então, a gente faz aquela classificação, os que são mais urgentes, os que são menos urgentes, os que são para alguma hipótese de diagnóstico. Então, a gente, junto com a equipe da recepção do hospital, organiza essa agenda para que o paciente ele tenha menos tempo de espera para realizar o procedimento. Ocorre que na semana passada, o médico especialista de ultrassom ele teve um congresso em São Paulo, mas já foi algo que foi apresentado antes da contratação. Então, ele já nos apresentou, quando nós fomos contratar esse especialista, que naquela semana ele teria uma agenda em São Paulo e ele não estaria atendendo no município. Mas o que eu deixo bem claro para a população, Jota, durante a semana que ele não esteve, os agendamentos foram lançados para essa semana. Então, no dia 22, o especialista veio, na quarta-feira, ontem, dia 24, ele veio, hoje ele está atendendo novamente no município, amanhã ele vai estar atendendo também e no sábado. Para qual objetivo? Para zerar essa espera dos atendimentos da semana que ele esteve ali participando desse congresso técnico em São Paulo. É claro que para o município é um ganho também, porque você vai ter um profissional atualizado, buscando uma especialização, e aí gerou esse desconforto aos pacientes por conta de uma única semana, que foi a semana passada, do dia 8 ao dia 12, que foi a semana que ele não esteve presente no município. Mas a agenda dessa semana, ela foi lançada para essa semana agora, e ele está, acredito que até no sábado, ele vai zerar para a próxima semana, a partir de segunda-feira, ele fazer os atendimentos dos pacientes que agendaram, que chegaram pedidos, encaminhamentos nessa semana. Então, essa semana agora, Jota, lembrando que ele vai zerar os atendimentos da semana passada, os atendimentos pendentes. Para os encaminhamentos dessa semana, a partir de segunda-feira, já entra num ritmo de normalidade. Antigamente, nós tínhamos um tempo de espera, Jota, até 20 dias para a realização de um ultrassom. Hoje, tem paciente que agenda o ultrassom hoje, talvez na quarta-feira já vai estar realizando o procedimento, como forma de celeridade, também uma resposta mais rápida ao paciente. Tudo isso foi uma preocupação nossa, de ter o profissional contratado diretamente pelo município. Anteriormente, nós pagávamos por procedimento, era aproximadamente R$90 a R$120 o valor por procedimento cobrado pelo profissional. Hoje nós temos ele à disposição do município, ele vai atender a demanda que nós tivermos sem um limite de atendimento, ou seja, para o município foi um ganho muito maior ter um profissional contratado mensal do que pagar por procedimento. Bom, na verdade é o seguinte, agora vamos falar de especialidades. Nós sabemos aqui que foi prometido e sempre divulgado que aqui nós contamos com vários profissionais em especialidades. Quantos profissionais, qual é a especialidade que a gente conta aqui, que fica permanentemente e outros que vêm esporadicamente? Jota, bacana. É bom informar a população. Hoje, no nosso município, nós temos, na rede hospitalar, nós temos o anestesista, que é especialista na área, à disposição do município, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Necessidade de urgência, emergência hospitalar, está ali para poder atender. Nós temos médico obstetra, ginecologista obstetra, hoje atendendo as grávidas do nosso município, também no hospital municipal. Nós temos um cirurgião geral, né, que hoje é o nosso diretor clínico, diretor técnico do hospital, Dr. Tiago, que faz um excelente trabalho à frente ali do hospital como diretor. Zeramos praticamente, Jota,
todas as cirurgias, que eu vou falar um termo mais comum, mas não é esse o nome, né? As cirurgias de vesícula, né? A gente fala assim o nome, mas não é esse o nome correto, né? É um outro nome mais técnico, mas para a população entender, a gente fala assim, cirurgia de vesícula. Praticamente nós zeramos as cirurgias. Nós temos cirurgias agendadas até para o dia 20 de outubro. Praticamente todos os dias o centro cirúrgico terão procedimentos, cirurgias ali de cesarianas. Praticamente toda semana nós estamos tendo cirurgia de cesariana, partos, né, humanizados, enfim, uma série de atendimentos. Nós temos dentro do hospital também, Jota, especialista na área de pediatria, que muito tem ajudado nas demandas do hospital, né, no atendimento de urgência e de emergência de crianças que chegam ali com alguma síndrome respiratória, alguma questão de alguma doença de pneumonia, enfim, algumas situações nesse sentido. A nossa médica pediatra está ali sempre como suporte para os médicos da emergência e urgência. Trazendo para o centro de reabilitação, que é onde hoje funciona o nosso CEM, a gente chama de CEM porque seria o Centro de Especialidades Médicas, que é um projeto da Secretaria de Saúde para esse próximo semestre agora, o mais tardar, talvez para o início do ano que vem, Jota, nós implantarmos um CEM em Alto Taquari, que seria o Centro de Especialidades Médicas. Hoje, nós já temos nesse centro de especialidades, nós temos um médico cardiologista que atende diariamente no município de Alto Taquari, vem de fora médico ortopedista, reumatologista, psiquiatra, neuropediatra, neurocirurgião, que vem atender o nosso município, endocrinologista, reumatologista, que são profissionais que vêm através do CEM para fazer esses atendimentos no município de Alto Taquari. Cada dia mais, Jota, nós estamos buscando ampliar a oferta dos atendimentos pela rede CEM, que é pelas especialidades, para trazer mais comodidade aos pacientes. Por quê? Esses especialistas, nós teríamos que encaminhar esses pacientes a Rondonópolis. Então, nós teríamos mais paciente na estrada, mais motorista viajando, mais desgaste de veículo. Com a vinda do profissional em Alto Taquari, a gente gera essa comodidade principalmente ao paciente, que ele vai na consulta, terminou a consulta 15, 20 minutos, ou está em casa, ou já pode talvez até retornar para o seu trabalho.